Bom, eu sou a Gabriela Bilar, eu sou de Brasília, agora eu moro aqui em Boston. Eu terminei minha graduação, meu mestrado no MIT, meu bacharel é em arquitetura na UNB, mas aí eu me mudei para cá para estudar novas mídias e linguagens digitais aqui no MIT Media Lab, né? E agora eu continuo como pesquisadora. E, assim, vamos dizer assim, a minha trajetória até agora começou com arquitetura na Universidade de Brasília, né, que eu acho que o fato de eu ter nascido e ter sido criada em Brasília foi muito importante para isso, né, acho que quando você está numa cidade planejada que nem Brasília, você nunca esquece que tem uma mão de um urbanista, de um arquiteto que meio que te inscreveu naquilo ali, né? Você não esquece que você está numa paisagem construída, assim, né? Por uma ideia, uma ideologia de alguém e tal. Então, isso com certeza me influenciou a entrar na faculdade de arquitetura e urbanismo na UNB. E aí lá, assim, a nossa formação é bem tradicional, assim, de arquitetura de construção, né, de prédios, mesmo uma arquitetura bastante tradicional e muito influenciada pelo modernismo dos anos 60, do Niemeyer, né, do Lúcio Costa. Então tem essa influência forte, né, no estudo de arquitetura lá. Então, assim, o jeito como a gente aprende a desenhar é sempre tem um estilo próprio. E aí, depois de um tempo, assim, lá pela metade do curso, eu achei legal a ideia de ver como é que isso, como é que se faz a arquitetura e se entende a profissão de arquiteto em outros lugares, né, para me liberar um pouco até mesmo da noção de cidade de Brasília, né. E aí eu fui estudar e trabalhar em Roterdã, na Holanda, né, que tem uma vertente bem diferente lá, e assim, lá no escritório onde eu trabalhava, que era o OMA, do Renkourhas, tinha muitas outras frentes, assim, que a gente participava, né, que a gente desenhava passarela para desfile, tipo, palco para teatro. Tinha os concursos de arquitetura também, mas aí os concursos eram em vários países, então dependendo do time que você entrava para ajudar, né, como estagiário, tipo assim, era bem diferente o estilo também que você seguia dentro mesmo dos próprios trabalhos de arquitetura lá, e também tinha parte de publicação de livro e tal, e tal, e tal. Então, assim, essa noção do que um arquiteto poderia fazer começou a se expandir mais. Não, assim, eu já sabia né, que você pode entrar em outras áreas, mas assim, de você realmente ser jogado a trabalhar com isso e meio que descobrindo jeitos de fazer as coisas acontecerem assim, sem necessariamente ter um treinamento formal, e você ir meio que descobrindo como fazer as coisas, pegando uma referência aqui, vai pergunta para outro ali e tal. Isso foi ficando mais tangível, assim. E aí eu voltei para Brasília, e nessa época estava sendo a época da Copa do Mundo, que o Brasil ia receber, né, ia ter esse fluxo grande de estrangeiros e tal, e nessa época Brasília não tinha um guia, que eu achava um guia turístico que fosse assim, que não fosse só dos prédios do Niemeyer. E aí eu resolvi fazer um guia, assim, meio que mostrando a visão do morador e tal, e aí fiz um financiamento coletivo para financiar o livro, né, porque, sei lá, não tinha assim, muito uma ideia de que Brasília tivesse, tipo, audiência para turismo. Então, assim, eu procurei financiamento em instituições e tal, mas não rolou, então aí eu fiz um crowdfunding, e aí acabou que ficou bastante popular, assim, o guia, principalmente teve uma história do mapa das frutas que eu fiz, que meio que para introduzir a ideia de cidade de jardim,
Aí eu fiz um mapa onde tinha todas as árvores de fruta de Brasília, que é muito comum, assim, para quem já foi a Brasília, tem manga, abacate, acerola, pitanga, em tudo quanto é, assim, canteiro. E aí acabou ficando popular e tal, e aí nisso eu fui entrando mais no mundo do design gráfico, e foi cada vez mais ficando, assim, me distanciando mais da arquitetura e entrando mais para o design gráfico, publicação. E aí, nesse meio tempo, eu conheci um escritório de um pessoal em Brasília chamado Entrequadra, que estava desenvolvendo muito trabalho para novas mídias e para exibições em museu, instalação, e aí eu comecei a fazer direção de arte para esse tipo de trabalho. E aí, nisso, eu descobri esse caminho assim, de mídias imersivas. Mas aí, nessa época, eu estava terminando o meu curso na UNM, e aí tinha que ter um projeto final, né? E aí eu já estava nessa de novas mídias e já pensando, né, já com essa noção de exibição, de instalação e narrativas e tal, e aí eu resolvi fazer um projeto chamado, eu chamei de Teleport City, que aí seria dentro de uma ideia assim, e se a gente, e se os meios de transporte que a gente tem no mundo não fossem instantâneos e chegassem a qualquer lugar, assim, fossem massivos, instantâneos, e então você, de certa maneira, resolveria o problema do transporte, né? Então a gente não estaria pensando mais numa cidade para pedestres, nem numa cidade para carro, nem para bicicleta, nem para... Sim, se você tivesse teletransporte, né, esse meio de transporte instantâneo, massivo, que chega a qualquer lugar nem existe tempo entre um lugar e outro, assim, é imediato. E aí, o que acontece com as cidades, o que acontece com as ruas, que novas patologias, com a nova relação com o tempo, né? E era uma ideia que eu já ficava meio que pensando sobre isso, assim, só que aí eu resolvi fazer disso de um projeto, e a materialização do projeto para entregar na faculdade seriam diversas ilustrações e um livro, tipo uma bíblia desse mundo, assim, então, e um projeto de possível instalação de arte para isso. Então, por exemplo, assim, e isso obviamente veio muito do fato de Brasília, né, ser uma cidade de uma utopia do carro, assim, que era um símbolo de avanço tecnológico na época que Brasília foi construída. E aí, crescer numa utopia do carro acabou me dando essa ideia de e se a gente ultrapassasse, e se chegasse e ficasse, vamos dizer assim, a gente resolvesse o problema do transporte, né, e da movimentação das pessoas, mas aí que outros problemas poderiam surgir, ou enfim. E aí, por exemplo, a rua, né, se você não precisa mais da rua para passar carro, para passar bicicleta, para skate, para andar, para nada, o que você vai fazer com o espaço que sobra, né? E, enfim, se você se transporta daqui para um outro lado do mundo que está um fuso horário já à noite, e você pode ficar fazendo esses pulos entre fusos horários e tal, o que acontece com a sua noção de tempo, né? Um dia ainda é 24 horas, ainda é marcado pelas 24 horas, e aí foi um trabalho que aí eu acabei tendo uma professora que topou ser orientadora e tal, e era um trabalho meio diferente do que normalmente era, tinha-se como trabalho de graduação lá na UNB, e aí depois que eu apresentei lá, eu fiquei para fundos no Itaú Cultural, no Fundo de Apoio à Cultura de Brasília, né, esses fundos que isso é muito legal do Brasil, né, no sentido assim de que a arte, de que a política pública de arte é de ser pública e os ingressos serem gratuitos e tal, então aí eu junto com essa equipe desse estúdio de novas mídias que eu já trabalhava, a gente desenvolveu as instalações, né, com esses fundos,
e aí a gente expôs, né? Então aí tinham essas instalações que cada uma meio que representava um aspecto desse mundo. Então tinha uma maquete de cidade, assim, que as pessoas podiam, os visitantes podiam ir trocar e ir mexendo, e aí a projeção mapeada ia seguindo, então você tinha um mosaico de diferentes cidades do mundo, com a projeção de dia e noite, e como as coisas iam acontecendo na cidade, então, né, e isso representava um pouco sobre essa geografia do desejo, né, de você juntar os pedaços do mundo, não pela proximidade geográfica, mas pelo que você quer aproximar. E aí tinham várias instalações, a gente até fez uma casinha, uma cabinezinha rosa do teletransporte, né, que era meio que a mais literal, assim, e aí a gente instalou ela na rodoviária de Brasília, e aí foi bem legal, assim, foi a minha primeira instalação que eu idealizei e tal. E aí, depois disso, depois de lançar essa exposição, eu fiquei com vontade de estudar isso um pouco mais a fundo, assim, sem ser... para parar um pouco, assim, estudar isso mais... ter algum tipo de formação acadêmica e poder também expandir um pouco mais as possibilidades né, dessas novas linguagens, assim. E aí eu vim aqui pro Media Lab do MIT, que é muito, assim, é muito interessante. Assim, todos os laboratórios daqui do Media Lab, que é onde eu estudo, assim, tem essas janelas de vidro, então você pode ver o que o pessoal está fazendo, quais são os trabalhos. Então a ideia é existir uma comunicação entre os grupos de pesquisa, então... E aí você acaba sendo exposto a muitas coisas, né, a muitas áreas de conhecimento, assim, a ideia aqui eles trazem gente com background em várias áreas, assim, né, por exemplo, eu sou mais da arquitetura, o meu grupo de pesquisa aqui tem mais a ver com urbanismo e arquitetura, mas tem muita gente, tipo, música, engenharia, medicina, química, tem de um tudo, assim. E aí agora e aí assim, é meio que eu entrei aqui com uma ideia, mas aí você acaba sendo exposto a tantas coisas que eu já nem sei mais muito bem explicar o que eu faço, mas eu tenho seguido muito aqui na linha de instalações de vídeo imersivo, né? E aí aqui cada vez mais eu fui aprendendo a lidar com programação e com eletrônica e produção de vídeo e desenvolvimento de script, então eu sempre procuro pegar aulas e me juntar com pessoas de áreas diferentes e sempre estar tentando enfim, explorar caminhos diferentes nessa área de instalações imersivas, assim. Onde eu procurei sobre o Novo Guia, todo mundo falava que era muito legal o mapa das frutas e das árvores frutíferas, e aí você trabalhava com uma sensorialidade, e nos momentos que você fala disso, você fala de como os porteiros dos prédios já têm a varinha ali para pegar fruta no pé de manga. E você leva isso para o Within, que é o último trabalho, que é baseado nessa relação sensorial com a comida e entender a cidade pela comida, assim, é muito um trabalho não é só de pesquisa política, não é só de pesquisa técnica, mas de pesquisa estética mesmo, do que toca, do que move. Achei muito coerente, assim, o conjunto. Uhum. Cara, eu nunca tinha feito essa associação, assim, até interessante ouvir você falar, porque de fato realmente tem tudo a ver, né, a história do Izin, que eu acabei não comentando na primeira pergunta, mas era isso, assim, de como entender essas comunidades que são completamente diferentes né, de mim e de quem de uma outra audiência que fosse conhecer através do filme. Qual é esse link, qual é essa alça, assim, que a gente poderia colocar nessa história que desse um ponto de vista que inteligente, como é que você pode ler ou entender uma história tão diferente da sua, e aí a comida, né, todo mundo e no mundo inteiro, assim, em qualquer cultura existe algum tipo de ritual de transformação do ingrediente, do alimento, né, e
E aí, e a árvore das frutas era também uma coisa assim, como é que a gente pode falar sobre essa história de cidade-jardim e de uns conceitos um pouco do urbanismo de Brasília, mas com alguma coisa que seja bem próximo, assim, de quem está lendo, né, para ser acessível mesmo. E aí foi nisso que veio a história da árvore da fruta. E eu nunca tinha parado para pensar que tem realmente essa associação, assim, né? Nossa. Das cores, né, dos cheiros, tem uma sinestesia. Vamos voltar para esmiuçar um pouquinho dos processos de produção. Queria voltar no Teleport City, quando você encontra o Entre Quadras e vai produzir a exposição, e tem muito de arte e tecnologia ali. Eu queria saber como é que você lidou com os conhecimentos que você não tinha, e como é que foi co-criar, nesse sentido, uma instalação que dependia de programação, de toda uma técnica de projeção. Então, quando eu fui fazer o Teleport City, né, eu estava começando a ser exposta a essas possibilidades novas, essas possibilidades técnicas novas de projeção mapeada, de eletrônica, de programação, que eu fui conhecer através desse estúdio, né, da Entre Quadra. Então, era tudo novo, assim, e a gente, na verdade, era uma equipe, éramos em torno de umas 10 pessoas, assim, e aí o legal é que cada um tinha um contexto diferente. Então, eu, como arquiteta, designer, ele fazia muito da direção de arte dos projetos outros, aí tinha motion designer, tinha programador, tinha o pessoal que era mais da parte de marcenaria. Então, assim, sempre os projetos, né, que a gente fazia juntos, cada um meio que ia ali tocando uma área diferente, e aí você, pela convivência, você vai entendendo, não que você necessariamente saiba fazer tudo, mas você tem uma noção do que dá para fazer, mais ou menos, assim, do tempo que as coisas levam, do esforço que cada parte precisa ter, e até do workflow, assim, primeiro a gente precisa ter a dimensão da caixa que vai ir o Arduino, né, o microcontrolador, porque aí precisa disso, e então essa instalação vai ter que ter mais ou menos esse tamanho, porque senão não vai ter onde encaixar, tal. Então você meio que, apesar de eu não, naquela época, eu não ter uma noção de programação e tal, mas eu tinha uma noção do vamos dizer assim, o que a peça precisava comportar, né, e dos processos, que mais ou menos do que cada um ia ter que fazer ali, né. E aí foi isso, assim, todos esses trabalhos de instalação são sempre feitos a muitas mãos, assim, né, e não tem como você querer, por mais que você saiba fazer tudo, cada pessoa tem uma expertise maior, e é sempre assim, o volume de trabalho são sempre muito grande, então é um trabalho que é feito em equipe, né, nessas instalações. Então o legal, assim, é sempre você se juntar com gente que tem. E aí uma outra da minha questão de vir para cá e estudar era de conseguir me aprofundar e ter mais um conhecimento nessas áreas onde me faltava, assim, né, para eu também poder explorar outras possibilidades, né, que quando a gente sabe fazer a coisa, você acaba, né, pensando em outros jeitos de lidar com aquilo, né, mas é isso, assim, mas aí, por exemplo, agora também, de novo, né, o pessoal aqui do meu grupo, cada um é de uma área, e quando a gente fez o Within, aí acaba que cada um fica responsável por uma coisa, e na instalação nova que a gente está fazendo agora, também, né, é sempre assim, são sempre, né, várias pessoas que se juntam para fazer a coisa acontecer. O Teleport tinha um roteiro, assim, você chegou a fazer um wireframe dele, assim, eu quero que esses conteúdos estejam aqui, ou foi processual, pedaço a pedaço? Quero saber como é que você planejou, vamos dizer assim, a dramaturgia, a experiência do usuário, da usuária que entrar na exposição.
Tá, então foi o seguinte, o Teleport City usando como exemplo para o curso, eu acho que é bom porque ele tem todas as etapas, assim. Então, ele começou com uma parte bem conceitual. Quando a gente vai fazer um filme de ficção científica, você faz uma bíblia do mundo. Quais são as regras daquele mundo? As pessoas, elas podem se teletransportar, mas elas precisam do teletransportar, precisa ter um equipamento, então uma cabine, não é que ela, né, tipo assim, não é que é o corpo dela que tem um superpoder, tem uma cabine. E aí você tem as cidades que são assim, então eu fiz, primeiro tinha essa bíblia do mundo do teletransporte, estava feita. E aí, depois, para fazer a instalação, e aí foi onde entrou muito da minha experiência como arquiteta e da noção que eu tinha de ocupação do espacial, né, de volumetria das coisas. Então, eu eu comecei a pesquisar quais eram as salas de exibição relacionadas aos fundos para que eu estava aplicando. Então, eu fui aplicar para o Rumos Itaú Cultural e para o Fundo de Apoio à Cultura do DF. Então, lá tem alguns museus que eu sabia que poderiam ser expostos. Aí eu escolhi um museu, o Museu Nacional da República, como meu caso, assim, como a minha planta baixa de ocupação. E aí, como eu tinha planta, aí eu pensei, não, então, dentro daquele mundo do teletransporte que eu criei, quais são os tópicos que dá para você fazer uma instalação que vai ser interessante para as pessoas? Quais são os pedaços dessa história que podem ser legais e que podem gerar uma experiência interessante? Aí eu pensei, né, nesses 4 pontos que eram bem visuais e que dava para fazer um objeto assim legal. E aí desses pontos eu peguei a planta baixa lá do Museu da República e distribuí. Então eu acho que a pessoa, primeiro ela vai ter que entrar e aí ela vai ter que estar em contato com um painel de mapping, vai ter assim conceitos básicos de tal coisa, e aí fiz essa distribuição, tipo, aí depois que ela chegar nesse painel, né, que tem uma ocupação, aí o próximo trajeto é ela ver essa outra instalação que tem detalhes pequenininhos, aí ela vai ter que se aproximar mais. Então, aí eu fui fazendo essa distribuição, e é uma coisa que vai em paralelo, assim, né, não é a etapa, mais ou menos, né, você pensa na ocupação, mas você já pensa mais ou menos como é que vai ser o funcionamento de cada peça, e aí você também tem que pensar em algumas coisas do tipo, se eu quero ter uma instalação aqui que vai ter projeção, eu vou ter que precisar de pendurar o projetor em algum lugar, então tem que a parede ou o teto, não sei o que, tem que ter um recurso suficiente para dar a abertura do projetor, né, se eu quero também que seja projeção, eu não posso ter muita luz natural entrando, senão vai ficar lavado. Então, tem algumas coisas, assim, técnicas que você tem que ter uma noção, né? Não é que, assim, depois, quando a gente teve o financiamento, quando a gente foi aprovado, aí realmente você vai mais minuciosamente, né, com um técnico, pensando nessas distâncias, pensando, né, exatamente onde é que vai vir o cabeamento das coisas. Você tem que planejar a coisa mais ou menos que seja realístico a execução, né? Não pode ser assim uma coisa totalmente fora da realidade. E que tem muito a ver com a arquitetura também, né? Você, depois que você faz um projeto preliminar, aí depois você entra num projeto com os engenheiros, que é começar a calcular as estruturas e tal, mas você não pode fazer uma coisa né, um prédio que vai voar no espaço, né? Tem que ter uma noção tem que ter uma realidade ali que ele vai poder se enquadrar. E aí, beleza, e aí depois que eu desenhei a ideia geral das instalações, como é que cada uma funciona e qual é o conceito básico, né, qual é o núcleo do conceito delas, qual que é o geral da técnica e qual que é o percurso de exibição que o público vai fazer, aí você entra na próxima etapa, que aí é de fato de desenvolver cada uma das obras, né, que aí você tem que, né, aí tem com o pessoal os montadores que fazem a estrutura
mesmo. Como é que a gente vai fazer para essa maquete ter estabilidade mas ficar quase invisível, o suporte, e ela também tem que ter um espaço aqui embaixo que a gente vai conseguir plugar os controladores, e ela vai ter que ter e aí você entra umas questões muito finas, assim, da interação, que às vezes a gente não pensa, mas, para você conseguir, como é que o espectador, ele vai botar a maquete e entender que ela encaixou? Tem que ter um feedbackzinho manual, então você tem que deixar uma borda para quando ele encaixar, é tipo um Lego, né? Como é que a criança sabe que ela encaixou o Lego, né? Você sente, assim, né? Tem uma questão tátil do brinquedo, e tem também, e aí vem também, aí depois tem a direção de arte do que está sendo projetado, né? Como é que essas animações entram, e aí nisso você, né, e aí o meu trabalho muito era de ir coordenando esses pedaços todos, né, que tinha muita gente envolvida em muitas áreas de conhecimento e muito detalhe, assim, né, e aí nisso aí você passa para as próximas etapas, que vão ficando cada vez mais detalhadas e mais específicas. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu. A partir dessa experiência, você já criou um procedimento, assim, não rígido, mas, bom, preciso abordar uma exposição imersiva, interativa dessa forma, talvez a partir de um ponto que eu não tinha pensado antes, assim, qual é o seu maior takeaway, assim, do Teleport City? Eu acho que um takeaway interessante que eu tenho, acho que é mais, assim, da questão com o público, sabe? Porque, no fim das contas, eu não me penso como artista, eu me penso como designer, né? Como arquiteta. E aí, para mim, a grande diferença que tá nisso é porque não necessariamente... Porque eu sempre penso muito na demanda, e eu fico pensando no público como alguém que assim, não tenho como controlar o que a pessoa vai entender, o que ela vai sentir, qual que vai ser a leitura dela da obra, mas eu sempre tento passar algumas informações de uma forma meio objetiva, para daí despertar o interesse e gerar as discussões, né? E aí no Teleport City, uma coisa que foi legal para mim foi como eu tava, né, quando a gente estreou em São Paulo, eu fiquei mais uns dias, né, e observando como é que o pessoal interagia, e em Brasília eu ia lá, assim, sempre, então eu ficava ali, meio que tentando escutar e perceber como é que o pessoal, como é que o público interagia, e aí o mais legal, a melhor parte mesmo é você ver as pessoas usando e tendo leituras próprias sobre aquilo. Quando você abre a peça, você vê que, na verdade, assim, uma coisa que você achou que ia ser a coisa mais bombástica, mais interessante, na verdade não é, e as pessoas gostam mesmo de outra coisa, e aí você começa a descobrir que você começa a ver o seu trabalho de um jeito totalmente diferente. Então, por exemplo, agora eu tento, agora também que a gente está podendo de novo ter público e poder ter pessoas interagindo, né, e ter teste. Agora a minha ideia é mais, assim, durante o processo de fazer as instalações, tentar jogar o máximo possível que eu consigo de teste de uso antes de finalizar a história. Então, por exemplo, se eu estou querendo fazer alguma coisa interativa, antes da gente apurar e fazer muito, antes da gente finalizar e ir para as etapas de implementação da coisa mesmo, é testar aquilo com as pessoas antes, sabe, para ver se realmente vai dar certo aquilo que você está imaginando, aquela função, se o feedback vai ser aquilo, você tem que testar, você tem que ter, o meu takeaway dessas coisas é você tentar jogar para o público o quanto antes, e você ver qual que é a reação e como é que as pessoas usam, sabe, e quais são as partes que, para você ter uma noção, assim, do como é que as pessoas estão recebendo aquilo, porque o jeito como você, como criador, vê o conteúdo e a obra vai ser totalmente diferente sempre do jeito como as pessoas vão usar, e aí você pode
tendo essa noção antes no processo, você enriquece muito mais o trabalho, eu acho, assim. Quanto tempo demorou para realizar o Teleport City? O teleporte demorou, como eu falei, como ele era um projeto de conclusão de curso, essa parte conceitual e tal, assim, demorou 2 semestres, mas, de fato, assim, do momento em que a gente recebeu a verba e aí começou a produzir para abrir, foram bem uns 6 meses de trabalho, mas claro que, assim, nos primeiros meses, a gente ia sempre desenvolvendo um pouquinho a pouquinho, aí, sei lá, porque tinha assim, um volume muito grande de peça, de ilustração, de programação, de eletrônica, tinha um volume enorme de coisas, sabe, a equipe foi muito foda mesmo, assim, todo mundo estava muito investido na ideia, mas aí a gente foi dividindo aos pouquinhos, assim, ao longo dos meses, porque tinham outros trabalhos acontecendo, então sempre que os outros trabalhos davam uma baixada, a gente tocava, né, a gente ia matando ali aqueles pedaços da lista, mas aí no último mês é que realmente a coisa ficou bem intensa, e aí foi bem, assim, só todo mundo voltado para a produção, assim, disso. Mas vamos dizer ali que teve um ano de concepção, aí depois teve esse período de aplicação para fundos, né, de verba, e aí de produção mesmo foram ali uns 6 meses e tal.